citação de um grande erudito aí de oposição ao Novo Testamento, né? Em especial o Bart Ehrman, no seu livro Como Jesus se tornou Deus, lá no capítulo que fala sobre os problemas dos evangelhos. Então, trazer uma citação aqui que julguei interessante, uma vez que o Bart é um dos grandes especialistas hoje, um dos maiores especialistas em oposição ao Novo Testamento e um historiador lá do cristianismo do primeiro século. Então, é alguém que tem alguma bagagem a apresentar, né? E trouxe aqui uma citação e vamos lá. Os estudiosos geralmente datam os evangelhos do Novo Testamento da última parte do primeiro século, né? A maioria concorda que Jesus morreu por volta do ano 30 depois de Cristo. Marcos foi o primeiro evangelho escrito, provavelmente por volta de 65 a 70 depois de Cristo. Mateus e Lucas foram escritos cerca de 15 a 20 anos depois, provavelmente em 80 a 85 depois de Cristo. E João foi escrito por último, por volta de 90 a 95 depois de Cristo. O que importa aqui é o hiato. Veja que ele não vai criticar as datas, mas ele vai criticar o hiato, tá? O primeiro relato sobrevivente da vida de Jesus foi escrito 35 a 40 anos depois da morte dele. O último evangelho canônico, que no caso a gente está falando aqui de João, foi escrito 60 a 65 anos depois da morte de Jesus, da morte dele, né? E aí, obviamente, ele vai considerar aqui como sendo um hiato considerável de tempo, né? E aí, o que ele vai criticar aqui? Porque para os conservadores, o Novo Testamento, pelo menos a maioria dos conservadores, o Novo Testamento foi escrito aqui dentro do primeiro século. E Barth traz realmente essa informação que a maioria dos estudiosos acreditam que o Novo Testamento foi escrito dentro do primeiro século. Você observa hoje aí algumas pessoas falando, não, foi escrito no segundo, alguns mais assim exaltados chegam a colocar no terceiro século, né? Mas em conversa de YouTube por aí. Mas o certo é que no segundo século é muito forte, gente citando por aí. E Barth que coloca que a maioria dos estudiosos concorda que os livros do Novo Testamento foram escritos dentro do primeiro século, o que está de acordo com autores conservadores, digamos, o Clyde Bloomberg, que ele vai falar exatamente que é consensual entre liberais e conservadores que os livros do Novo Testamento eles foram escritos dentro do primeiro século. Obviamente você tem pessoas que a gente rotularia aqui nessa questão de liberais, né, nesse conceito, né, que discordam dessa afirmação. Por isso que eu terminei citando pessoas que dizem que o Novo Testamento foi escrito, ou parte dele, no segundo século. A gente tem isso aí. Mas o que o Barth fala é que a maioria dos estudiosos entende de forma diferente que realmente ele foi escrito no primeiro século. O que ele vai criticar? Essas datas? Não. Ele poderia muito bem dizer que a maioria dos estudiosos sérios entendem que o Novo Testamento foi escrito no segundo século, mas ele não diz. Ele diz que a maioria entende que foi no primeiro século. O que ele vai criticar aqui? Ele vai criticar simplesmente a distância entre o livro mais antigo, o mais recente, que é mais ou menos 30, 35, 40 anos, e o mais longínquo, no caso, o Evangelho. Por quê? Porque esse Evangelho é aquele Evangelho que tem a pegada mais levando Jesus para a condição de Deus, né? Então ele está a 60 e poucos anos de distância da morte de Jesus. É isso que ele vai trabalhar. E aí ele vai argumentar em cima da oralidade, da cultura oral, né, a tradição oral, que ela é falha, que ela realmente não tem compromisso, segundo os antropólogos estudiosos recentes, é o que ele coloca, demonstraram que a oralidade ela não tem esse compromisso com a literalidade da narrativa, né? Mas o que seria superior seria a tradição escrita, no caso, aquilo que é escrito, porque você pode verificar onde foi mudado, quem mudou e tal. Beleza, era basicamente isso aí, só para mostrar essa citação aqui do Bart Ehrman. Obviamente ele vai criticar autores, ele é um crítico, ele não é alguém, digamos, bem cristão, como a gente tem a acepção da palavra cristão aqui. Então, aí ele vai criticar, fazer a função dele. Mas aqui, essa citação ela é interessante. Valeu isso, já conheci, ó, já leu isso aqui, já conheci o Bart Ehrman, já leu esse livro aí, o
discorda dessa observação, deixa nos comentários que a gente continua o bate-papo por aí, né?